Paz do Senhor, irmãos. Graças damos a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Abra a Bíblia de vocês, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós temos uma introdução na semana passada sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o seu Deus, não te tirei, o seu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirá, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor, o teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões,
os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. Pode sentar. Todos nós conhecemos as duas leituras que eu fiz essa noite. Quem não conhece essa leitura? Quem não conhece? Aproveite uma caneta, um caderno e vai anotando. Quem não conhece? Alguém aqui não conhece as leituras que foram feitas? Talvez as crianças ainda não vão conhecer na escola dominical, com certeza, se continuarem frequentando. As professoras vão ensinar. Mas hoje você também já vai ouvir alguma coisa a respeito disso. A primeira leitura que eu fiz, ela aconteceu em que momento? Em que lugar? Onde? Vamos lá, gente. A primeira leitura, capítulo 5, aconteceu onde? E subiu Jesus ao monte. A segunda leitura que eu fiz aconteceu onde? No monte Sinai. No Sinai. Na segunda leitura, Deus dava ao povo o quê? Na segunda leitura, o que Deus dava ao povo? Lá no Monte Sinai? A lei, os mandamentos. Aquilo que ia reger a vida da nação no período do Antigo Testamento. A lei, a Bíblia diz que ela veio como um aio. Não é alho, irmão. Alho é tempero. Como um aio. O que é isso que Paulo diz? Que a lei vem como um aio. Ela vem como um tutor. Um condutor. A lei nos serviu, ou serviu o povo do quê? De um tutor. O que é um tutor? Isso, aquele que cuida de um incapaz, ou vamos dizer, de uma criança. O rei, ele tinha o seu tutor, quando ele era menino, né? O príncipe. Se o pai morria, o tutor cuidava dele até que ele chegasse à maioridade para poder assumir o trono, o reino. Então, Paulo diz que a lei, ela nos foi dada como tutor, como aio, como um condutor até vir o que era perfeito. Até Cristo. A lei nos trouxe até Cristo. E quais eram as prerrogativas da lei? Os mandamentos da lei, quais eram? Nós lemos aqui. Os 10 mandamentos. Qual desses mandamentos é o principal? Qual? Vamos lá, irmãos. Me ajuda a te ajudar. Qual desse mandamento é o principal? Honrar o teu pai e sua mãe? Todos concordam? Amar a Deus sobre todas as coisas é o principal? Então, se eu descumprir esse que você disse que é principal, eu estou perdido. E se eu descumprir um outro? Jesus disse que aquele que tropeça em um mandamento da lei é culpado de todos os outros. Não tem para onde fugir.
Se você ferir um, você é culpado de todos os mandamentos. Você feriu todos os mandamentos. Então não tem aquele que você vai escolher que você vai achar, não, esse aqui eu não posso pisar na bola. Nesse aqui eu não posso errar. Não. Não. Porque quem tropeça em um é culpado de todos os mandamentos. Que ocasião que foi dado a lei? Quando o povo sai do Egito, está caminhando para a terra de Canaã. Foi-lhe dado o regulamento, como eles deveriam seguir a vida, em que eles deveriam basear a sua fé. Deus estabeleceu 10. Se você chegar no Antigo Testamento e pegar a lei dos israelitas, você vai encontrar mais de quantos? Tem um livro da lei judaica, né? Eu tenho lá, que ela dá mais de 600 preceitos que foram acrescentados pelos próprios judeus. Agora, Jesus disse, se vocês não conseguem cumprir os 10, por que aumentaram mais ainda a carga de vocês? Porque nesses 10 mandamentos, irmãos, está toda a sua vida, está toda a nossa fé, está toda a nossa crença, a crença do povo. Aí, tudo bem, eu disse que a lei serviu de condutor. Quando foi dado a lei, irmãos, foi bom para o povo receber a lei? Foi bom? Eles receberam todos sentadinhos, igual vocês estão me ouvindo nesse banco? Hã? Ficaram todos sentadinhos assim, bonitinho? Fala a Deus que eu te escuto, fala que eu te escuto. Foi assim? Hã? Como que foi? Hã? A lei foi algo assustador, irmãos. A lei foi algo assustador quando Deus foi dar a lei para o povo. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Todos acharam? Verso 14 diz assim, segui, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive do quê? Da graça. Ninguém se descuide da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Ninguém seja fornicador e profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Não sejais profano como Esaú. O que aconteceu com Esaú, irmãos? Por um manjar ele vendeu o seu direito de primogênito. E vender o direito de primogênito é rejeitar a Deus. Porque o primogênito, ele era de quem? O primogênito do animal, o primogênito do ventre da mulher, o primogênito da colheita. Tudo que era em primeiro lugar pertencia a quem? A Deus. Quem rejeita a primogenitura, rejeitava a Deus. Não sejais como Esaú, que rejeitou, se profanou por causa de um manjar. Estava com fome. Com fome. E ele trocou Deus por um prato de lentilhas. Como muita gente troca Deus hoje por muitas coisas. A Bíblia diz, não seja isso. Não seja profano. Assim como Deus não poupou Esaú, não vai nos poupar também. O texto continua.
E ninguém por bem, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão, as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que ouviam pediam que ele não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Vocês não chegaram a esse monte. O próprio Moisés disse: eu estou assombrado e eu estou tremendo de medo. Eles não estavam sentados igual vocês, ouvindo nessa calmaria, Deus entregando a lei. Aquele momento era assustador, assustador. Mas Jesus disse, mas a Bíblia diz, mas não, vocês chegaram aonde? Vamos lá? Vamos lá? Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares dos seus anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoado, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, não de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeitei ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiam, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, ainda uma vez, comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para as imóveis que permanecem, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que coisa linda! Nós não chegamos a esse monte. Ninguém assustou quando Jesus subiu ao monte e abriu a boca. Quando Deus levou o povo ao monte e abriu a boca, Moisés disse: eu estou com medo. Eu estou assombrado. Quando Jesus sobe ao monte e abre a boca, todos se assentam para ouvir ele falar. Nós chegamos a esse mediador. Nós chegamos a Jesus Cristo. Nós chegamos à nova aliança. Nós chegamos àquele que estabeleceu a graça. A graça reinou sobre nós, irmãos. Nós não temos um tutor, nós não temos um condutor, nós não temos alguém que vai nos levar àquele que é perfeito, não. Nós já temos o que é perfeito, e naquele que é perfeito, a Bíblia diz, nele permaneceis. Aleluia! Nós já chegamos àquele que é perfeito. Aquele que você pode assentar nesse banco e não ficar tremendo porque ele nos fala. Mas a voz dele, irmão, não nos causa tremor e medo. A voz dele nos causa temor, reverência, piedade e adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Aleluia! Aleluia! Quando entendemos a voz do Criador, quando entendemos que aquele, irmãos, que estava no monte, trazendo o seu sermão, estabelecendo agora não a lei, mas a graça, estabelecendo a sua graça. João disse que a lei veio por Moisés, mas a graça, irmãos, e a vida veio por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele estabelece a graça. Eu li aqui, irmãos, o início das prerrogativas da graça. Vocês sentiram medo? Vocês tremeram? E alguém diz assim: pastor, que bênção. Que bênção que nós estamos na graça. Porque viver a lei não é fácil não, pastor. Viver na lei não era fácil. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil, a lei ou a graça? O que, irmãos? Hein? A lei ou a graça? Quem quer a mão da lei? Levanta a mão. Quem quer a mão da graça? Louvamos a Deus que estamos na graça. Louvamos a Deus que andamos na graça, que recebemos a graça, que estamos cheios da graça. Porque se você não receber a graça, se você não estiver cheio da graça, a sua vida será uma desgraça. Você é uma pessoa sem graça. Então precisamos da graça. Porque a graça nos deixa cheio de graça. Amém? Precisamos da graça. Mas a graça, irmãos, ela pesa mais que a lei. A graça pesa mais que a lei. Porque a lei judaica, ela trata do exterior. Eu disse aqui na semana passada. A lei judaica trata do quê? Do exterior. Daquilo que é visível. Daquilo que é visível. Um exemplo, a lei da graça, ela vai tratar, eu vou só dar um exemplo, porque nós vamos comentar isso aqui durante mais para frente. Hoje eu quero falar apenas de uma bem-aventurança, se der tempo. A lei da graça, ela só vai tratar de uma coisa. A lei trata do exterior. Um exemplo. Se eu chegar lá e bater na irmã Marinalva, o que a lei diz? Hã? A lei vai dizer assim. Falei Marinalva, falaram Maria da Penha. Tem que usar um masculino. A lei vai dizer assim: se você for ferido, o que a Marinalva tem que fazer? Me fere. E a lei vai reconhecer que eu errei com a Marinalva porque eu a feri. Aí, o que a graça diz? A Marinalva me fere, mas a graça diz o seguinte: se eu bater numa face dela, quem quer a mão da lei? Eu vou repetir. Quem quer a mão da graça?
disse que se eu bater nela numa face, ela tem que me dar a outra, a graça. A graça vai dizer que se eu no meu coração tiver o ódio dela, eu não preciso batê-la. Porque a graça já vai revelar o ódio no meu coração. Sem bater. Sem bater. O desejo no meu coração, sem fazer nada com ela. A lei vai me punir se eu fizer. A graça vai revelar o que está dentro do meu coração. Eu estou dizendo a graça. Graças a Deus aqui está todo mundo com o coração limpinho. Os limpos de coração verão a Deus. Está todo mundo com o coração limpinho. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu só estou te alertando. Se não tiver, a graça está te olhando. Aleluia. Não precisa o pastor te olhar. Não precisa a irmã te olhar. Não precisa o irmão te olhar. Existe aquele que tem os olhos como chama de fogo. A graça está nos olhando. Aleluia. Aí Jesus sobe ao monte. Ele não começa dizendo: adorarás o Senhor teu Deus. Ele começa. A graça podia começar em adorar a Deus, né? Como a lei começou. O primeiro mandamento foi adorar a Deus. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, primeiro é, na oração, adorar a Deus. A graça começou em adorar a Deus? Não. Jesus começa como? As suas prerrogativas da graça. Como? Vamos lá? Abre a tua Bíblia. Qual que é a primeira coisa? Ele abre a boca e o que ele ensina primeiro? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Qual é a primeira coisa? Lá no capítulo 5, se fechar a Bíblia. Bem-aventurado. Vamos ver todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ver todos juntos, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre ou humilde, mesma coisa. Mas vamos usar a expressão pobre. Por que Jesus começa assim? Vocês acham que não tem nada a ver começar assim? Começou por começar? Jesus começou com o pobre de espírito simplesmente porque ele achou bonito e quis começar com essa palavra, com essa expressão, com esse tipo de pessoa? Não. Todas as outras bem-aventuranças desse capítulo, que são 9, todas as outras 8 bem-aventuranças, elas têm como alicerce essa primeira. Se você não se estabelecer nessa primeira, você não conseguirá cumprir as outras. Se você não cumprir essa primeira, não tem como cumprir as outras. Não, pastor, lógico que tem, pastor. Pastor, eu choro, que é uma beleza. Eu vivo chorando, essa eu já cumpro de letra, porque é só olhar para mim eu estou chorando. Essa eu cumpro, mas é esse choro que Jesus está falando, que às vezes é choro de crocodilo. Sabe o que é choro de crocodilo, irmão? Quem sabe? É porque o crocodilo, irmãos, quando ele come a sua vítima, cai lágrima dos seus olhos. Ele comendo a vítima e chorando. Aí por isso que tem esse ditado,
Lágrimas de crocodilo. Ele está comendo, está matando o outro, mas está chorando. Não é essa lágrima. Então, o fato de você chorar muito, nem sempre você está enquadrado aqui. Não, depois nós vamos estudar o que lágrima é essa, irmão. Que lágrima é essa? Então, quando Jesus disse os pobres de espírito, quem estava sentado na presença de Jesus? Quem? Que tipo de pessoa? Qual que era a classe social que mais se assentou lá? Hein? Pobre. Mas era desse pobre que Jesus falava? Se Jesus tivesse falado, bem-aventurados pobres, gente, seria fantástico. Mas ele não disse só isso, ele não parou aqui, bem-aventurados pobres. Então ele não fala de uma pobreza financeira, econômica, de uma classe social de pessoas pobres. Porque, irmão, tem pobre orgulhoso, irmão. Tem pobre que é terrível, irmão. Tem pobre que é... Desculpa a expressão, é de lascar, irmão. Tem pobre que é só Jesus na causa. Então não é esse tipo de pobreza. Não é uma pobreza econômica. Por isso que algumas traduções, se vocês leram, que bem-aventurado os humildes de espírito. Essa pobreza que Jesus diz não é uma pobreza econômica, é uma pobreza de espírito. Pastor, o que é isso, ser pobre de espírito? E por que ser pobre de espírito está no topo das bem-aventuranças, que na verdade é o alicerce de todas as bem-aventuranças? É que primeiro, quando Jesus ensina isso, irmãos, ele quer que você entenda que é perceber a necessidade que nós temos da presença de Deus. Jesus quer que você entenda que o teu espírito é tão pobre, que você é tão pobre interior, e deve ser, a ponto de você perceber que você precisa muito, mas muito, muito, muito de Jesus. Muito de Deus dentro de si. Porque é com essas pessoas que Jesus estará. Aqui, irmãos, ele quer que dentro de você saia o orgulho, a altivez, a autodependência, as autossatisfação. Eu disse aqui muitas vezes, irmãos, antes da pandemia, e eu vou repetir agora. Para Jesus, ou você é todo dele. Quem já ouviu falar isso? Ou você não é nada. Ou você é todo, ou você não é nada. Jesus não aceita ninguém pela metade. Jesus não aceita ninguém, irmãos, que queira dirigir a sua própria vida. Jesus, ele não vai brigar com você. Ele não vai te assustar. Ele não vai colocar um anjo. Eu disse aqui um exemplo. Se você colocá-lo no banco do passageiro e tomar a direção da tua vida, ele vai sentar no banco do passageiro. Mas ele não aceita dividir você. Ele não aceita nos dividir. Ou nós somos todo dele, ou nós não somos nada.
Mas para isso você tem que ter um espírito pobre, humilde, para reconhecer isso, irmãos. O grande problema nosso é que nós não reconhecemos isso. Há uma altivez hoje no coração, irmãos, das pessoas. Não estou dizendo aqui, eu estou dizendo no geral. Há uma altivez no coração das pessoas que dizem servir a Deus. Uma autodependência. Pessoas que pensam, irmãos, porque tem fama, porque tem uma vida econômica estabilizada. Pessoas que pensam, irmãos, porque são bem-sucedidas. E, irmãos, criam seu império espiritual nisso. E acreditam que Deus está com ela por isso. Mas Deus não está com orgulhosos. Deus não está com soberbo. Deus não está com aqueles que têm, irmãos, um espírito altivo. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. A altivez, irmãos, pode até fazer você conquistar o reino da terra. Mas o reino da terra perecerá. O que vai permanecer é o reino dos céus. Bem-aventurado. Olha o que o texto diz lá em Isaías 57. E o versículo 14, 15. Abra lá em Isaías 57, pode ler a partir do 12. Já estou encerrando, irmãos. Olha o que diz o texto. O versículo 11 diz assim, a nação de Israel, com um coração orgulhoso, soberbo. Olha o que Deus disse. Mas de que te tiveste receio ou temor, para que mentisse, e não te lembraste de mim, nem no teu coração me puseste? Não é porventura porque eu me calo, e isso já de muito tempo, e não me temes? Ou seja, ele estava numa soberba tão grande, irmão, que Deus se calou. Isso é triste, irmãos. Mas escuta o que eu vou dizer. Uma palavra profética. Tem uma hora que Deus fala. Mas você teima em não ouvir. Deus se cala. É isso que Deus disse, irmãos. Por que você teme em não me ouvir? E nem me puseste no teu coração. Por quê? É porque eu me calo? Olha o que diz a leitura. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Ou seja, tudo isso que você acha que você faz é justo, todas as tuas obras eu vou publicar. E você vai ver o que elas são proveitosas. Continua a leitura, irmãos. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herderá o meu santo monte. E dir-se-á, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu em um alto santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos, o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Com quem que eu habito? Jesus disse, bem-aventurado os humildes de espírito, porque lá atrás o Pai disse, é com eles que eu habito, meu filho. É com eles que eu habito. Com os humildes de espírito. Com aquele que tem um coração
contrito, não soberbo, não arrogante. Então, irmãos, para encerrar, o que Jesus quer nos ensinar, tira da sua vida o orgulho e a dependência pessoal. Tira da sua vida, porque você vai ganhar o reino de Deus. Você vai ganhar o reino dos céus. Como fazer isso, pastor? Tiago, capítulo 4. Abra em Tiago, capítulo 4. E o verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor. Eu disse aqui, irmãos, que a graça nos permite ouvi-la sentado e nos alegrar. E eu li aqui Hebreus, que diz que nós chegamos à graça. Mas o escritor de aos Hebreus, quando ele encerra o assunto da graça, ele encerra com uma advertência que não muda. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Cristo vos abençoe.